Que o Senhor Deus, mais uma vez, abre nossa mente para o entendimento. Em Cristo Jesus, amém. Certo. O 10 já traz a narrativa falando sobre Nadab e Abiú, que eram sacerdotes. Na linhagem, eles tinham a possibilidade de ser sumo sacerdote, né? Mas aqui já vai tratar a despeito de negligência no ofício. E diz: Nadab e Abiú, filho de Arão, tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que não lhe ordenara. A questão de ter um incensário com incenso, tudo bem, o fogo também é necessário, mas a origem do fogo, como todas as questões, trazia à luz um simbolismo. E no começo o fogo, a origem foi divina. E depois de todos serem consagrados nos outros capítulos que fala a respeito dessa questão, assim como lá desde do Gênesis, no sacrifício, quando fala ali de Caim e Abel, Deus mandou o fogo para consumir o sacrifício, e a partir daquele fogo de origem divina que permeava todos os outros ritos que precisava desse tipo de elemento. Só que aqui, já há muito tempo, eles estavam negligenciando. E tem outro fator também que entorpeceu a mente deles para, nesse dia, agirem dessa forma. E falou Moisés a Arão: isto é o que disse. O Senhor disse: mostrarei a minha santidade naquele que se cheguem a mim, serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. E eles, como príncipes ali do povo, e eles tinham que dar exemplo, tinham diversos tipos de ofícios, né? O trabalho no santuário e diante da própria santidade de Deus. Então, vendo todos os feitos que Deus tinha feito, Deus tinha realizado, as maravilhas, desde da saída do Egito e até ali na região do deserto. Um povo, milhões de pessoas no deserto, sem nada, sem plantação, sem agricultura, conseguindo subsistência, provendo comida, questões sanitárias, organização, saúde, água. Então Deus estava provendo o tempo todo, mas os que estavam mais próximos dele, que tinha mais instrução, então tinha uma cobrança maior. Então Moisés chamou a Misael e a Euzafã, filho de Uziel, tio de Arão, e disse: de chegar e tirarem vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Aqui no 2 diz: saiu fogo diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Chegaram-se, pois, e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Moisés disse a Arão e a seus filhos Eleazar e Itamar: não desgrenheis os cabelos, nem rasgueis as vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande ira sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem o incêndio que o Senhor suscitou. Não saíreis à porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque
está sobre vós o óleo da unção do Senhor, e fizeram conforme a palavra do Senhor. E essa foi uma desobediência que foi logo no começo. A semelhança dos filhos de Samuel, de Eli, também na mesma posição, e fica como exemplo também. Deveres e porções dos sacerdotes. O ofício aqui já tinha sido homologado. Esse óleo da unção era o que até recentemente, né, é uma mistura, uma composição. Aqui traz em outro capítulo, lá no Êxodo, na verdade, traz a composição, e era estrito, ninguém podia reproduzir, e era algo, tudo significava, né? Tinha um significado, e a santidade, a ordem, e pelos ritos, né? É muito, muito importante. A gente vê hoje com autoridades e com o ser humano, há todo um elenco, há todo um modo de ação, na estrutura da sociedade, que dirá perante Deus, né? Só de se aproximar pela sua glória, nós, na condição de pecadores, já podemos ser mortos só pelo resplendor, né, da própria luz. Tanto é que Moisés, quando pediu para ver a face de Deus, Deus não deixou, porque podia ser fulminado, né, só pelo resplendor. A gente não consegue ver a lâmpada, né, olhar diretamente para a luz, que tirar mais a glória de Deus, o brilho, e da parte daquela parte do Santíssimo, que é onde Deus habita. Por isso que também ninguém podia se aproximar, e continua falando. Também o Senhor Arão, dizendo: vinho ou bebida forte, tu e os teus filhos não bebereis, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre vossas gerações. É interessante que em toda a palavra de Deus nunca corrobora com o uso do álcool, embriaguez, essas questões. Há alguma questão para uso medicinal, assim como foi utilizado como forma de esterilização, em alguns líquidos, como forma medicinal. A gente sabe que tem esse princípio, mas não para uso para diversão, para embriaguez e para entorpecimento daquilo que é singular no ser humano, que é o raciocínio, né? Aquilo que diferencia de todos os seres e que nos torna a imagem e semelhança de Deus. Então, o culto também é racional, é por isso que e é por onde Deus fala com cada um de nós, né? Por isso que a gente tem que estar puro, com a mente limpa, clara, para conseguir distinguir a voz de Deus. E é exatamente isso que o efeito de bebidas faz, né? Ele diminui o senso crítico, e geralmente as pessoas vão atrás do estado, né, do prazer, mas na verdade é uma autodestruição, porque biologicamente falando,
vai estar destruindo as células, principalmente neurológicas, né? Nós somos de grande parte constituído de água, mas quando a gente substitui a fonte dessa matéria-prima por outros tipos de meios de consumo, então há um processo de emulsificação e destrói a estrutura da célula. E aí vem aquele ciclo de Krebs, e aí para aquele estado que o pessoal... O negócio é se abster. Continuando, fala a respeito quando estares na tenda da congregação, tá? Para fazer diferença. Aí, como é que se faz diferença se não tiver com raciocínio? Entende? Entre o que é santo e o que é profano. E esse foi o erro de Nadab e Abiú. E a gente sabe que Deus é misericordioso, Ele é longânimo. E a gente precisa tomar decisões corretas. E há um limite para tudo, né? Nós não somos eternos. E Ele é o dono da vida. Mas nele a gente pode todas as coisas, seguindo seus princípios. E para ensinar aos filhos, só consegue ensinar aquilo que se realmente aprende, né? E também faz parte da aprendizagem. Aos filhos de Israel, e principalmente eles, que os sacerdotes estavam mais próximos ali, no relacionamento com Deus, nos ofícios, e serviam de exemplo todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por intermédio de Moisés. E disse Moisés a Arão e aos filhos deste, Eleazar e Itamar, que ficaram, tomai a oferta de manjares restante das ofertas queimadas ao Senhor e comei-a sem fermento junto ao altar, porquanto coisa santíssima comê-la-eis em lugar santo, porque isto é a sua porção, como já foi estipulado, né? E das ofertas queimadas ao Senhor, porque assim me foi ordenado. Continuando o ofício. Também o peito da oferta movida e a coxa da oferta comereis no lugar limpo, tu e teus filhos e tuas filhas, porque foram dados por tua porção e por porção de todos os filhos dos sacrifícios pacíficos dos filhos de Israel. A coxa da oferta e o peito da oferta movida trarão as suas ofertas queimadas e a gordura para mover por oferta movida perante o Senhor, o que será por estatuto perpétuo para ti e para teus filhos, como o Senhor tem ordenado. Isso aqui está recordando que já tinha sido dito do ofício que eles faziam e da porção dele, daqueles sacrifícios, né? E das ordenanças, falando do trabalho, do serviço. Moisés diligentemente buscou o bode da oferta pelo pecado, e eis que já era queimado. Portanto, indignando-se grandemente contra Eleazar e contra Itamar, os filhos que de Arão ficaram, disse: por que não comeste a oferta pelo pecado no lugar santo? Pois coisa santíssima e o Senhor a deu a vós outros para levares a iniquidade da congregação, para fazer expiação por ele diante do Senhor. Isso aqui era a função. Eis que desta oferta não foi trazido o seu sangue para dentro do santuário. Certamente devíeis tê-la comido no santuário, como eu tinha ordenado. Aqui tem
provavelmente um lapso de tempo até essa procura, ordenando essa procura. E algo que ele tinha reforçado não tinha sido feito aqui. Arão vai responder por quê. Eis que hoje, e respondeu Arão a Moisés, eis que hoje meus filhos ofereceram a sua oferta pelo pecado e o seu holocausto perante o Senhor. Ou seja, o Nadab e Abiú também tinham feito esse ofício aqui, só que aí tá reforçando: tais coisas me sucederam, e se hoje eu tivesse comido a oferta pelo pecado, seria isso porventura aceito aos olhos do Senhor, já que aconteceu isso com os filhos dele. E daquela porção ele não está dizendo por que não comeu. O que, ouvindo o Moisés, deu-se por satisfeito, ou seja, a lógica estava correta. Ok, então isso aqui só reforça a importância, a grande responsabilidade que os líderes têm, principalmente aqueles que estão com um cargo relacionado a questões espirituais, né, mais próximo das coisas de Deus. Então, distinção é claro que em todas as partes da vida, né, cada área da vida, Papai do Céu tem que estar presente, né? Sem Deus a gente não consegue fazer nada. Mas nesse pensamento, sempre fazer o que é correto, obedecer o que o Senhor disse, né? Realmente são princípios que realmente fazem a diferença. E gera um benefício não só para o indivíduo, mas também para todos aqueles que têm algum tipo de contato, né, de relacionamento com este, principalmente se estiver em destaque. Então que todos possamos ser bênçãos. Ok? Essa é a mensagem. Paz.